السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. No sermão anterior, destaquei a importância da oração e falei sobre a realização da oração. Recebi muitas cartas de várias pessoas que apresentaram seus relatos pessoais, nas quais expressaram o profundo pesar pelas suas falhas. Recebi cartas das muitas comunidades e organizações auxiliares, nas quais admitiram que certamente há uma debilidade e fraqueza a este respeito, e escreveram que estão a ser implementadas estratégias fortes e sólidas, e também prometeram que, se Deus quiser, vão envidar todos os seus esforços para remover esta fraqueza. Que Deus Todo-Poderoso os faça capazes de fazê-lo. Que as nossas mesquitas sejam cheias dos adoradores no verdadeiro sentido e apresentem este exemplo da melhor maneira possível. No entanto, a administração deve sempre ter em mente que, a fim de obter os melhores resultados, deve demonstrar firmeza e determinação firme. No início, muitos de nós começamos uma tarefa com enorme entusiasmo e paixão, e depois de algum tempo começamos a sentir preguiça. É da natureza humana. Se as pessoas tornarem-se relaxadas, isso não é alarmante, embora seja uma questão que exige devida atenção. Mas se a administração ficar preguiçosa, então é um caso sério e grave. Se o sistema que foi criado para chamar a atenção das pessoas tornar-se relaxado ou demonstrar falta de interesse em relação à sua responsabilidade, então a reforma das pessoas se torna muito difícil, uma vez que a preguiça ocorre entre as pessoas devido à natureza humana. Então se torna muito difícil de resolver ou abordar esta questão. Assim, as organizações auxiliares, bem como a administração da comunidade, devem trabalhar, nomeadamente o trabalho que Deus afirmou como o propósito da nossa existência, e a fim de combater as deficiências
falhas e as fraquezas, devem inventar tais esquemas e programas que, com o passar do tempo, possamos progredir diariamente nesse aspecto de vida e que o progresso em nossa adoração é o que nos dará sucesso, e esse aspecto é muito importante. Toda a estrutura administrativa precisa de trabalhar seriamente a este respeito. Lajna Imaillah, a organização auxiliar das mulheres ahmadianas, deve desempenhar o seu papel e cumprir a sua responsabilidade a este respeito. Prestar atenção às crianças quando oram em casa e inculcar esse hábito nelas, e assegurar-se de que os jovens e os homens da família vão para a mesquita regularmente, é da responsabilidade das mulheres. Se as mulheres cumprirem o seu papel nesse sentido, isso pode levar a uma reforma extraordinária. De mesma forma, queria pôr termo à questão daqueles que dizem que ninguém deve lhes recordar das suas orações, nem deve perguntar sobre o estado das suas orações, porque é um assunto entre eles e Deus Todo-Poderoso. Muitas mulheres queixaram-se de que, quando chamam a atenção dos seus maridos para a oração, eles começam a discutir e brigar com elas. Queria dizer a essas pessoas que, embora seja um assunto entre homem e seu Deus, mas lembrar as pessoas das orações e chamar a atenção para este assunto é da responsabilidade da administração. Do mesmo modo, é da responsabilidade das esposas. Na verdade, cabe a elas fazer isso. Se fosse assim, dizer que vai rezar se quiser e não vai rezar se não quiser, ou dizer que durante a oração do Fajr estão em sono profundo e, como têm que trabalhar durante todo o dia, não devem ser despertados para a oração. Se fosse assim, o sagrado profeta sallallahu alaihi wasallam não teria aconselhado os casais que aquele que acordar primeiro deve despertar o outro, e se não acordar ou sentir sonolento, então deve aspergir um pouco de água sobre o outro. Em alguns casos, o sagrado profeta sallallahu alaihi wasallam emitiu advertências rigorosas. No sermão anterior, apresentei alguns ahadis ou ditos do sagrado profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, o conceito de que a pessoa é livre para fazer o que quiser, dizendo que o assunto está entre ele e Deus, está errado. Se a administração, a qual eles atribuem a si próprios, faz um inquérito sobre o estado de orações dentro da sua localidade, então devem cooperar com eles, em vez de serem irritados e enfurecidos. No entanto, se um indivíduo que observa a oração e revela diante dos outros e por orgulho anuncia que ele regularmente realiza a oração em congregação, então este é um vício e isto é incorreto. No entanto, a importância da oração deve ser tornada clara para todos, e todos os esforços devem ser envidados para agir de acordo com os ensinamentos de Deus Todo-Poderoso e do seu profeta sallallahu alaihi wasallam. Depois de mencionar isso, vou apresentar agora alguns aspectos de oração à luz das palavras do Messias prometido alaihi salam, que são de natureza jurisprudencial ou são injunções ou mandamentos aos quais o Messias prometido alaihi salam chamou a nossa atenção. Muitas vezes as pessoas perguntam sobre essas questões. É, portanto, importante abordar este tema. Pela graça de Deus, as pessoas de várias seitas islâmicas entram no rebanho da comunidade islâmica Ahmadiyya. Certos hábitos aos quais aderiam anteriormente não são praticados pela comunidade Ahmadiyya, porque o Messias prometido alaihi salam explicou estas questões para nós. Desde que aceitamos o Messias prometido alaihi salam como o árbitro justo, temos que agir segundo os seus ensinamentos, que são verificados por práticas autênticas que são atribuídas ao sagrado profeta sallallahu alaihi wasallam e aos seus companheiros.
Entre estas questões, há uma questão de Rafa Yadain, que é levantar ambas as mãos até as orelhas cada vez que o takbir, Deus é o maior, é pronunciado, ou antes de cada movimento na oração. São essas pequenas questões que não só causaram grandes divisões e subdivisões entre os muçulmanos, mas foi esta a causa do conflito. Cada seita declarou outra como herético. Se alguém se junta numa oração funeral liderada por um imã de uma seita diferente, então os clérigos religiosos declaram que o casamento dessa pessoa já foi anulado e terminado. Essas questões não são um assunto do passado, mas na verdade estão a surgir ainda hoje. Recentemente, na Índia, houve um relatório de notícias de que algumas pessoas pertencentes a certa seita realizaram a oração funeral de uma pessoa pertencente a outra seita. Um edital ou comunicado oficial foi emitido que todos os casamentos dos presentes na oração funeral foram anulados. Todos os moradores da aldeia ou do município foram para o seu clérigo religioso e formaram uma longa fila, como todas as cerimônias de casamento ocorreram de novo. Essas pessoas tornaram a religião uma coisa de ridículo ou uma causa de semear ou espalhar o caos. O Messias prometido, alaihissalam, que foi enviado para resolver todos os conflitos, declarou: eu sou um justo árbitro, portanto devem aceitar-me. Ele também apresentou soluções para as questões que continham pequenas diferenças e declarou algumas aceitáveis e permissíveis, declarando que alguém pode escolher fazer algo de uma maneira ou de outra. Em relação a levantar ambas as mãos às orelhas, o Messias prometido, alaihissalam, afirma: não há mal nisso, não há problema se alguém optar por fazê-lo ou não. Além disso, ambos os modos são mencionados no ahadis ou ditos do profeta sallallahu alaihi wasallam. Isso verifica-se também nas práticas dos wahhabitas e sunitas, como uma seita adere a Rafa Yadain, quer dizer levantar ambas as mãos às orelhas, enquanto o outro não. Parece que numa certa altura o sagrado profeta sallallahu alaihi wasallam adotou Rafa Yadain, mas depois abandonou. Esta não era uma prática consistente do sagrado profeta sallallahu alaihi wasallam. No entanto, se ele tivesse praticado numa certa altura e algumas pessoas aderiram a esta prática, então é perfeitamente aceitável e não há necessidade de discutir sobre este assunto. Mas o Messias prometido, alaihissalam, abraçou aquela prática que o sagrado profeta sallallahu alaihi wasallam adotou durante o período mais longo. A este respeito, há uma outra narração. Hazrat Sahibzada Mirza Bashir Ahmad Sahib radiyallahu ta'ala anhu escreve que Hafiz Nur Muhammad Sahib, um morador de Fezullah Chak, escreveu-me afirmando que uma vez nós perguntamos ao Messias prometido, alaihissalam, o que ele pensa sobre a questão de repetir a Surah Fatiha com o imã, fazer Rafa Yadain e pronunciar Amin. O Messias prometido, alaihissalam, declarou dizendo que esta prática pode ser encontrada nos ditos do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, é preciso adotar esta prática. Sahibzada Mirza Bashir Ahmad Sahib radiyallahu ta'ala anhu diz a este respeito: digo-vos humildemente que no que diz respeito ao assunto sobre a recitação de Surah Fatiha com o imã, esta prática do Messias prometido, alaihissalam, é comprovada por várias outras fontes. Isto é recitar a Surah Fatiha com o imã durante a oração congregacional. No entanto, em relação a Rafa Yadain e recitar Amin de forma audível, não acredito que o Messias prometido, alaihissalam, teria afirmado desta maneira, porque se ele considerasse isto correto, certamente teria adotado essa prática. No entanto, não há nenhuma prova que possa indicar que o Messias prometido, alaihissalam, continuou esta prática ou ele frequentemente agiu sobre isso. Em vez disso, a prática do Messias prometido, alaihissalam, era exatamente oposta. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib radiyallahu ta'ala anhu continua a relatar que penso que quando Hafiz Sahib perguntou ao Messias prometido, alaihissalam, ele apenas abordou a primeira parte na sua resposta, uma vez que a pergunta tinha muitas partes, ou seja, a resposta do Messias prometido, alaihissalam, apenas abordou a recitação de Surah Fatiha com o imã. Deus sabe melhor.
Há uma outra narração que atesta o facto de que a recitação da Surah Fatiha com o imã é permitida, mas nada mais. Sahibzada Mirza Bashir Ahmad Sahib Raziallahu Anhu escreve: Minha Abdullah Sanori Sahib diz-me que antes eu estava fortemente avesso a seguir qualquer escola de pensamento ou qualquer tradição particular e estritamente aderiria a Rafa Yadain e Amin bil Jahar, isto é, recitar o Amin de forma audível. Mesmo depois de conhecer o Messias prometido, alaihissalam, continuei essa prática por muitos anos. Depois de algum tempo, tive a oportunidade de realizar a oração por trás do Messias prometido, alaihissalam. Quando terminou a oração, o Messias prometido, alaihissalam, voltou-se para mim e sorriu e disse: Minha Abdullah, continuo com esta prática durante o tempo suficiente. Ele referia-se a Rafa Yadain, ou seja, levantar as duas mãos após cada takbir. Minha Abdullah Sahib continuou a dizer: a partir daquele dia deixei de praticar Rafa Yadain. De facto, até mesmo parei de dizer Amin bil Jahar, ou recitar o Amin de forma audível. Minha Abdullah Sahib declara que nunca vi o Messias prometido, alaihissalam, fazer Rafa Yadain, nem o ouvi dizer Amin bil Jahar, ou em voz alta, nem o ouvi recitar Bismillah, ou em nome de Allah, em voz alta. Mirza Bashir Ahmad Sahib Raziallahu Ta'ala Anhu afirma que digo-vos humildemente que a prática do Messias prometido, alaihissalam, era exatamente a mesma, da maneira como minha Abdullah Sahib afirmou. Contudo, a nossa prática, como os Ahmadis, desde o tempo do Messias prometido, alaihissalam, e até mesmo depois disso, e até os dias de hoje, tem sido de tal forma que ninguém pode levantar objeções contra outro. Alguns pronunciam Amin em voz alta, outros não. E alguns fazem Rafa Yadain, mas a maioria absteve-se de fazer isso. Mas agora não é praticada de forma alguma, exceto por aqueles que se juntaram à comunidade recentemente e estão a acostumar-se à prática da comunidade e lentamente deixam de praticar Rafa Yadain. Ele continua a dizer: algumas pessoas recitam Bismillah bil Jahar, ou seja, em nome de Allah, em voz alta, mas a maioria não. O Messias prometido, alaihissalam, dizia que, na realidade, todas essas formas podem ser encontradas na prática do sagrado profeta sallallahu alaihi wasallam. Entretanto, as tradições às quais o sagrado profeta sallallahu alaihi wasallam aderiu em numerosas ocasiões é a forma correta. E essa era a prática do Huzur, quer dizer, a prática do Messias prometido, alaihissalam. Há uma outra pergunta que durante a oração no Qiyam, a posição vertical da oração, quando o homem dobra os braços, onde é que ele deve colocar as suas mãos? Sahibzada Mirza Bashir Ahmad Sahib escreve: em certa ocasião, Maulvi Sarwar Shah Sahib disse-me que uma vez Hazrat Khalifatul Masih al-Awwal, o primeiro califa do Messias prometido, recebeu uma carta, já que algumas pessoas dobram as suas mãos abaixo do umbigo, algumas no meio do estômago e outros dobrá-las bastante alto. O primeiro califa recebeu uma carta declarando então: quando o homem fizer a sua intenção de oração e estiver de pé, onde é que deve dobrar ou colocar as suas mãos? Alguém escreveu a carta e perguntou: há qualquer dito autêntico no qual está escrito que as mãos devem ser colocadas acima do umbigo em oração? O primeiro califa apresentou a carta ao Messias prometido, alaihissalam, e diz que os ditos encontrados a este respeito não estão livres de controvérsia e tem havido muitos debates sobre esses ditos. Algumas pessoas declaram que estão corretos e algumas pessoas os declaram falsos. O Messias prometido, alaihissalam, diz ao primeiro califa: Maulvi Sahib, se perseguir esse assunto, certamente vai encontrar qualquer dito.
Nos meus primeiros anos da vida, o Messias prometido, al-Islam, está a referir-se a si próprio, apesar de todos seguirem a escola de pensamento de anafitas. O Messias prometido, al-Islam, diz: nunca gostei de prática de colocar minhas mãos abaixo do umbigo durante a oração. Ao contrário, a minha disposição pessoal sempre foi inclinada para colocar minhas mãos acima do umbigo e experimentamos em várias ocasiões. O Messias prometido, al-Islam, afirma: experimentei em várias ocasiões que sempre que tinha uma inclinação para a qualquer coisa, ao pesquisar, sempre fui capaz de encontrá-la conforme aos ditos do profeta sallallahu alaihi wasallam. O Messias prometido, al-Islam, afirma ainda: mesmo que não tenha conhecimento prévio disso, ou seja, dos ditos do profeta sallallahu alaihi wasallam. Assim, o Messias prometido, al-Islam, diz ao Hazrat Khalifatul Masih al-Awwal: deve pesquisá-lo e certamente será capaz de encontrá-lo, porque eu geralmente observei que, se eu tiver uma tendência natural para uma prática particular, encontro os ditos do profeta em apoio disso. Maulvi Sarwar Shah Sahib relata: ao ouvir a ordem, Hazrat Khalifatul Masih al-Awwal radiyallahu ta'ala anhu saiu e ainda não tinha passado 30 minutos que ele voltou alegremente com um livro na mão e informou o Messias prometido, al-Islam, que ele tinha encontrado o dito. E de fato, o dito que ele tinha encontrado era aquele que está na autoridade de Hazrat Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu e de Hazrat Umar radiyallahu ta'ala anhu. E portanto, não pode ser contestado ou questionado, nem pode ser posto em discussão. O Califa afirmou ainda que isso era devido às bênçãos da orientação de Huzur, quer dizer, do Messias prometido, al-Islam, que ele foi capaz de encontrar este dito do profeta sallallahu alaihi wasallam, que afirmou que dobrar os braços acima do umbigo foi praticado mais predominantemente pelo sagrado profeta sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Haji Ghulam Ahmad Sahib relata: alguém perguntou onde devo dobrar as mãos durante a oração. Certas pessoas limitam-se apenas às complexidades de uma questão. Por um lado, o Messias prometido, al-Islam, deu orientação para pesquisar o dito e diz que certamente será encontrado, porque a sua tendência natural era dobrar os braços acima do umbigo. No entanto, por outro lado, outra pessoa colocou a mesma pergunta, mas neste caso a sua reforma de um equívoco era necessária. Portanto, o Messias prometido, al-Islam, respondendo a ele, diz: os atos aparentes de respeito são também de grande importância e, portanto, quer dizer, os atos físicos ou movimento na oração também são importantes. Porém, o foco principal de atenção na oração deve estar em Deus. Embora os atos físicos sejam importantes, mas também deve manter a sua atenção focalizada em Deus Todo-Poderoso, que é o objetivo primário da oração. Foi colocada uma outra pergunta no que diz respeito a levantar o dedo enquanto recitar Tashahhud, a declaração de fé. Uma pessoa perguntou por que é que o dedo indicador é levantado quando recitar a Tahiyyat, isto é, a súplica recitada numa posição sentada em oração. O Messias prometido, al-Islam, respondeu dizendo: na era pré-islâmica, as pessoas erguiam este dedo como um gesto para expressar palavrões. Por isso é referido como o dedo sababa, quer dizer dedo para abusar. Deus Todo-Poderoso reformou o povo da Arábia e removeu este hábito e, em vez disso, disse-lhes que levantassem este dedo a fim de proclamar a unicidade de Deus. E assim o dedo, já não mais conhecido como o dedo de expressar as palavras ofensivas, em vez disso é descrito como o dedo que declara a unicidade de Deus. O Messias prometido, al-Islam, afirmou ainda: da mesma forma, os árabes bebiam vinho 5 vezes no dia, mas em vez disso, Deus Todo-Poderoso prescreveu 5 orações ao longo do dia.
foi colocada uma outra pergunta em relação à recitação das súplicas do Sagrado Alcorão enquanto se curva e se prostra. Maulvi Abdul Qadir Sahib Ludhianvi perguntou: será que recitar as súplicas do Sagrado Alcorão é permissível enquanto se curva e se prostra? O Messias prometido alaihissalam respondeu: curvar-se e prostrar-se significam estados de extrema humildade e mansidão. Porém, a palavra de Deus requer grande dignidade e grandeza, e além disso, não é registrado em qualquer lugar nos ditos do profeta que o sagrado profeta sallallahu alaihi wasallam recitava as súplicas do Sagrado Alcorão ao curvar-se ou prostrar-se. Hazrat Sahibzada Mirza Bashir Ahmad Sahib Raziallahu Ta'ala Anhu afirma a este respeito que Mian Khairuddin Sahib Sikhwani mencionou a ele numa carta que o Messias prometido alaihissalam uma vez disse: devem orar amplamente na oração e as súplicas devem ser feitas na própria língua, mas as palavras que foram estabelecidas pela prática do sagrado profeta sallallahu alaihi wasallam devem ser lidas da mesma maneira. Por exemplo, recitar Subhana Rabbiyal Azim, Santo é o meu Senhor, o mais grande, enquanto se curva, e recitar Subhana Rabbiyal A'la, Santo é o meu Senhor, o Altíssimo, enquanto se prostra. E depois disso podem fazer súplicas na própria língua. As súplicas do Sagrado Alcorão não devem ser recitadas enquanto estiverem no estado de se curvar e de se prostrar, porque o Sagrado Alcorão é a palavra pura de Deus Todo-Poderoso e está cheio de grandeza, enquanto o estado de prostração reflete um estado de extrema humildade. Portanto, devem honorar o Sagrado Alcorão com o mais profundo respeito. Uma vez alguém perguntou ao Hazrat Khalifatul Masih As-Sani Raziallahu Anhu, o segundo califa, por que é que recitar as súplicas corânicas é proibido enquanto se prostra. E na verdade, o sajda ou prostração reflete um estado de completa humildade. E portanto, as súplicas devem ser prontamente aceitas se forem feitas no estado de prostração. Hazrat Khalifatul Masih As-Sani Raziallahu Ta'ala Anhu, o segundo califa, respondeu: eu também era de opinião que recitar as súplicas corânicas no estado de sajda é permitido, até que encontrei uma citação do livro do Messias prometido alaihissalam em que ele tinha proibido recitar as súplicas corânicas no estado de sajda ou prostração. E há um dito do profeta sallallahu alaihi wasallam no livro de hadith chama-se Musnad Ahmad bin Hanbal, que também apoia isso. O segundo califa afirma ainda: se não tivesse encontrado essas citações que se opuseram à minha visão inicial, mesmo assim não consideraria o argumento apresentado como apropriado, em que ele afirmou que, como o sajda ou prostração é um estado de extrema humildade, portanto recitar as súplicas corânicas deve ser permitido. Isso não constitui qualquer argumento. O segundo califa, explicando detalhadamente este assunto, citou um exemplo que Imam Malik tinha a crença de que tudo o que vive na água é halal. Uma vez alguém perguntou ao Imam Malik que o porco ou suíno também vive em água. Será que é permitido comer? Imam Malik respondeu que tudo o que vive na água é permitido, mas o suíno é proibido. No entanto, ele continuou a colocar esta pergunta, mas Imam Malik respondeu que só posso dizer que tudo o que vive na água é permitido. No entanto, o porco é proibido. O segundo califa afirma ainda: vou responder a esta pergunta da mesma forma. Sem dúvida, o sajda ou prostração reflete um estado de completa humildade, mas as súplicas corânicas não podem ser recitadas neste estado. A súplica humilha a pessoa, enquanto o Sagrado Alcorão eleva a pessoa e, portanto, é proibido recitar as súplicas corânicas enquanto estiverem no estado de sajda ou prostração. Uma vez que encontramos a prática que pode ser atribuída ao Sagrado Profeta sallallahu alaihi wasallam e ao Messias prometido alaihissalam, então não é permissível que estabeleçamos uma prática contrária a essa, mesmo que não possamos compreendê-la completamente. O nosso dever é simplesmente aderir às instruções.
Algumas pessoas perguntam se juntarem-se à oração na posição de ruku, será que esta pode ser considerada como uma raka ou uma unidade de oração? Geralmente, cada pessoa sabe disso e isto é ensinado desde a infância, que se uma pessoa chegar tarde à oração e juntar-se enquanto em ruku, esta é contada ou considerada uma raka ou uma unidade de oração. Uma vez este assunto, se a raka de tal pessoa que se junta apenas em ruku é contada ou não, foi discutido. O Messias prometido ﷺ solicitou o parecer dos outros estudiosos que estavam presentes e a opinião dos vários clérigos das outras seitas islâmicas também foi obtida. No final, o Messias prometido ﷺ deu o seu veredito e disse: a nossa convicção é que la salata illa bi Fatihat al-Kitab. Não há oração sem Surah Al-Fatiha. Se uma pessoa estiver a liderar a oração ou realizá-la individualmente, deve recitar Surah Al-Fatiha. No entanto, ele deve lê-lo lentamente para que os congregantes que estão a segui-lo na oração possam ouvi-lo, bem como recitá-lo. O Messias prometido ﷺ está a dar instruções aos imãs que lideram a oração. Ele diz depois de cada versículo, o imã deve dar tempo suficiente para que os congregantes também possam recitá-lo. Em qualquer caso, os congregantes devem ter a oportunidade de ouvir a recitação do Surah Al-Fatiha, bem como de o recitar. A recitação da Surah Al-Fatiha é importante porque é a mãe do livro. No entanto, se alguém, apesar de todos os esforços para se juntar à oração, só for capaz de se juntar no ruku e perdeu a parte anterior da oração, esta será considerada uma raka. Embora não pudesse recitar Surah Al-Fatiha, é porque foi mencionado no dito do profeta sallallahu alaihi wasallam que quem se junta à oração no ruku, sua raka é contada ou considerada. O Messias prometido ﷺ afirma ainda: há dois aspectos em relação a essas questões. Por um lado, o sagrado profeta sallallahu alaihi wasallam declarou e enfatizou fortemente a recitação de Surah Al-Fatiha em oração e diz que é a mãe do livro e é a verdadeira essência da oração. No entanto, se alguém, apesar de todos os seus esforços, só for capaz de se juntar à oração em ruku, desde a fundação do Islã assenta em proporcionar facilidade. Portanto, o sagrado profeta sallallahu alaihi wasallam afirmou que esta será contada como uma raka. Não há qualquer menção ao Surah Al-Fatiha. De facto, em tal caso, a pessoa adere à isenção que foi permitida devido a chegar atrasado à oração. O Messias prometido ﷺ afirma ainda: Deus Todo-Poderoso fez ou moldou o meu coração de tal forma que o meu coração treme diante de algo ilícito ou contrário à lei, e o meu coração afasta-se de cometer tal ato. É claro que se uma pessoa completa perfeitamente três componentes da oração, mas devido a algumas restrições fora do seu controle, só parcialmente completa o outro, então não há nenhum mal. Em tal caso, a pessoa deve cumprir com a isenção que foi permitida. No entanto, aquela pessoa que intencionalmente mostra indolência e junta-se à oração tarde, então a oração dessa pessoa torna-se invalidada. Além disso, no que diz respeito à repetição do Surah Al-Fatiha após o imã, Hazrat Mirza Bashir Ahmad radiyallahu ta'ala anhu escreve que Maulvi Sher Ali Sahib disse-me que o Messias prometido ﷺ exortava os congregantes a repetir Surah Al-Fatiha após o imã. No entanto, juntamente com isso, ele também dizia: embora eu acredite que Surah Al-Fatiha é essencial, mas não digo que a oração de uma pessoa que não recita a Surah Al-Fatiha é invalidada, porque houve muitos santos e sábios no passado que não consideravam a recitação do Surah Al-Fatiha como essencial, e não acredito que as suas orações não eram validadas. Hazrat Mirza Bashir Ahmad radiyallahu ta'ala anhu escreve ainda: digo-vos humildemente que os anafitas são da opinião que os congregantes devem ficar em silêncio por trás do imã e devem ouvir a sua recitação e não devem recitar nada em si próprios.
O Ahlul Hadith, no entanto, acreditam que os congregantes também devem repetir Surah Al-Fatiha por trás do imã. O Messias prometido ﷺ estava em favor da posição do Ahlul Hadith, mas apesar disso, ele não compartilhou a visão do Ahlul Hadith que a oração daquela pessoa que não recita Surah Al-Fatiha é invalidada. Respondendo a uma pergunta que foi apresentada por Munshi Rustam Ali Sahib, o Messias prometido ﷺ escreveu: a oração do Muqtadi, quer dizer aquele que segue o imã, será validada mesmo que ele não repita Surah Al-Fatiha. Porém, é melhor recitá-lo. Se o imã for rápido na sua recitação, então devem lê-lo lentamente, mesmo que se possam repetir apenas 1 ou 2 versículos. Se o imã for rápido na sua recitação e os congregantes só podem ler 1 ou 2 versículos naquele tempo, então devem ler o que puderem, mas não de uma maneira que os impeça de ouvir a recitação do próprio imã. Se alguém não pode repeti-lo, então isso é algo que está fora do seu controle. De qualquer forma, a pessoa deve ouvir a recitação do imã e isso será suficiente, mas naturalmente não será a forma mais elevada de oração. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Raziyallahu Ta'ala Anhu escreve que Minha Khairuddin Sahib Sikhwani lhe disse numa carta: uma vez perguntei ao Messias prometido ﷺ em relação à repetição do Surah Al-Fatiha após o imã. O Messias prometido ﷺ respondeu: é melhor repetir Surah Al-Fatiha após o imã. Então perguntei: se alguém não puder repetir após o imã, a oração será validada? O Messias prometido ﷺ respondeu: a oração será validada, mas é melhor repetir Surah Al-Fatiha após o imã. O Messias prometido ﷺ afirma ainda: se a oração fosse considerada invalidada devido a não repetir Surah Al-Fatiha após o imã, então como é que todos os santos justos que pertenciam à escola anafitas alcançaram tais padrões de justiça? Muitos santos do passado não recitavam Surah Al-Fatiha e não estavam a favor de repeti-lo. O Messias prometido ﷺ afirmou ainda: a oração pode ser realizada em ambas as formas. Porém, a diferença é que qual é a melhor forma? O mesmo é o caso de pronunciar Amin. É preferível pronunciá-lo em voz baixa em vez de dizer em voz alta. Pir Sirajul Haq Sahib relata que Hazrat Mauli Abdul Karim Sahib costumava dizer que uma pessoa que morava em Sialkot ou nos arredores dessa cidade, todos os dias dizíamos a ele para repetir Surah Al-Fatiha após o imã e apresentamos todos os argumentos possíveis para convencê-lo, mas ele não ouvia e realizava a oração conosco, mas sem repetir Surah Al-Fatiha após o imã. Uma vez ele foi visitar o Messias prometido ﷺ em Qadian e surgiu a discussão sobre este assunto. O Messias prometido ﷺ declarou que Surah Al-Fatiha deve ser repetida após o imã e não deu qualquer argumento do Sagrado Alcorão nem do dito do profeta a favor do seu argumento. No entanto, essa pessoa, ao ouvir isso, começou a ler Surah Al-Fatiha após o imã sem qualquer debate. Uma pessoa perguntou ao Messias prometido ﷺ: será que a oração daquele que não recita Alhamdulillah ou Surah Al-Fatiha após o imã será validada? O Messias prometido ﷺ respondeu: a questão não deve ser colocada assim, que a oração será validada ou não. Em vez disso, a pergunta deve ser desta forma: será que recitar Surah Al-Fatiha após o imã é necessário ou não? Eu digo que certamente deve ser recitada. Quanto à oração, é validada ou não, só Deus é que sabe. Aqueles que seguem a escola anafita não a recitam. Milhares de awliya, quer dizer os santos e místicos no passado, seguiram a escola anafita e não recitavam Surah Al-Fatiha após o imã. Se as orações deles foram invalidadas, então como é que podemos chamá-los awliya ou santos? De certa forma, temos uma semelhança com o grande imã, quer dizer imã Abu Hanifa, e temos imenso respeito para ele. Nós nunca podemos declarar fatwa ou editar sobre a aceitabilidade de qualquer oração. Naquela época, todos os ditos ainda não tinham sido compilados e eles eram inconscientes da clareza sobre esta questão que já foi esclarecida. Assim, eles estavam isentos, enquanto hoje essa questão já foi resolvida. E se agora alguém não a recita, então as suas orações certamente não alcançarão estado de aceitabilidade. A minha resposta a essa pergunta será sempre a mesma
mesma que Sura Al-Fatiha deve ser recitada após o imã. Ele continua a relatar e diz: dia perguntei ao Messias prometido al-Islam a que ponto a pessoa deve repetir Sura Al-Fatiha, ao qual ele respondeu: deve recitá-la sempre que conseguir a oportunidade. Eu perguntei: deve ser durante os momentos de silêncio do imã? O Messias prometido al-Islam respondeu: onde quer que a oportunidade surja, mas deve ser definitivamente lida. Às vezes com referência à ordem das orações quando são combinadas, como Zuhr com Asr ou Maghrib com Isha, quem chega atrasado pode não estar plenamente consciente da oração que está a ser realizada. O segundo califa diz: eu próprio ouvi o Messias prometido al-Islam dizer que se uma pessoa entra na mesquita sem ter realizado a oração de Zuhr e oração de Asr esteja em curso, ou se alguém entra na mesquita sem ter realizado a oração de Maghrib e oração de Isha esteja em curso, então ele deve primeiro realizar a oração de Zuhr separadamente e depois deve juntar-se ao imã. Ou ele deve primeiro realizar a oração de Maghrib separadamente e depois deve juntar-se ao imã. No caso de combinar as orações, se alguém chegar à mesquita tarde, quando as orações já estão em curso, o Messias prometido al-Islam deu fatwa ou editar de que, se ele vier a saber que o imã está a liderar a oração de Asr, então ele deve primeiro realizar a oração de Zuhr separadamente e depois deve juntar-se ao imã. Da mesma forma, se alguém vier a saber que o imã está a liderar a oração de Isha, então ele deve primeiro realizar a oração de Maghrib separadamente e depois deve juntar-se ao imã. No entanto, se alguém for incapaz de determinar qual oração está a ser liderada, então ele deve simplesmente juntar-se à congregação. Em tal situação, a oração que o imã está a liderar tornar-se-á a oração que ele realizou, e depois ele deve realizar a oração anterior. Por exemplo, se a oração de Isha estiver em curso e alguém entra na mesquita que ainda não realizou a sua oração de Maghrib, se ele descobrir que é a oração de Isha que está a ser liderada, ele deve primeiro realizar a sua oração de Maghrib individualmente e em seguida deve juntar-se ao imã. Se ele não souber qual é a oração que está a ser liderada, então ele deve apenas juntar-se ao imã em oração. Neste caso, sua oração de Isha será concluída e depois disso deve realizar a sua oração de Maghrib. O mesmo vai aplicar-se à oração de Asr. Ao ouvir isso, alguém perguntou: mas não é permitido realizar qualquer oração após a oração de Asr? Assim, se alguém sem saber juntar-se à oração de Asr, como é que a realização da oração de Zuhr pode ser permitida depois de oração de Asr? O Messias prometido al-Islam respondeu: é verdade, por regra não é permitido realizar as orações após a oração de Asr. No entanto, isso não significa que a oração de Zuhr não pode ser realizada mesmo se surgir uma situação por acaso ou inadvertidamente. Nessa situação é permitido realizar a oração de Zuhr depois de oração de Asr. Se alguém não tivesse conhecimento de que a oração de Asr estava a ser liderada, então é permitido realizar a oração de Zuhr depois de oração de Asr. No entanto, se alguém soubesse que esse era o caso, que a oração de Asr estava em curso, então não é permitido. Ele continua a relatar dizendo: eu próprio ouvi o Messias prometido al-Islam elucidar esta questão não apenas uma vez, mas duas vezes. Recordo que foi perguntado ao Messias prometido al-Islam sobre este assunto novamente e ele respondeu: já expliquei este assunto antes, que a ordem das orações é essencial. No entanto, se não for possível saber que qual oração está a ser liderada pelo imã, oração de Asr ou oração de Isha, então ele deve simplesmente juntar-se ao imã. A oração que está a ser liderada pelo imã será contada ou considerada como a oração daquele que se juntou, e depois ele deve realizar separadamente a oração anterior. Realizar sunnah em casa antes e depois das orações era a rotina do Messias prometido al-Islam. Hazrat Sheikh Yaqub Ali Irfani Sahib radiyallahu ta'ala anhu escreve que desde o início, realizar sunnah e nawafil ou as orações voluntárias em casa era a prática do Messias prometido al-Islam, e ele realizava farais ou as orações obrigatórias em congregação na mesquita. Ele manteve esta rotina até o fim. No entanto, algumas vezes depois de completar a oração, ao ver que as pessoas juntaram-se à oração congregacional mais tarde e ainda não a tinha completado, ele realizava sunnah na mesquita porque a saída ficava bloqueada por trás. E nas outras ocasiões, quando o Messias prometido al-Islam queria ficar na mesquita após as orações, realizava sunnah na mesquita. Como esta era a rotina do Messias prometido al-Islam, alguns estudantes imprudentes começaram a pensar que realizar sunnah talvez não seja necessário, porque eles nunca tinham visto o Messias prometido al-Islam realizar sunnah nem antes nem depois da oração obrigatória. Hazrat Khalifatul Masih
al-Awwal radiyallahu ta'ala anhu uma vez abordou ou tratou este assunto durante a sua palestra formal sobre o Sagrado Alcorão e disse: era hábito do Messias prometido ﷺ que imediatamente depois de realizar farais ou oração obrigatória ia para a sua casa, e muitas vezes eu também faço o mesmo. Por esse motivo, muitas das crianças imprudentes adotaram o hábito de deixar a mesquita imediatamente após farais ou oração obrigatória, e acredito que não realizam sunnah. Observei que isso muitas vezes acontece até hoje. Eles devem perceber que a primeira coisa que o Messias prometido ﷺ fazia depois de voltar para a casa era realizar sunnah. Hazrat Khalifatul Masih al-Awwal radiyallahu ta'ala anhu em seguida perguntou: há alguém aqui que pode pessoalmente testemunhar que o Messias prometido ﷺ realizava sunnah imediatamente depois de voltar para casa? Ao ouvir isso, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radiyallahu ta'ala anhu, que como de costume estava presente no dars ou palestra, levantou-se e disse em voz alta: sem dúvida, realizar sunnah em casa antes de sair para a mesquita era a rotina do Messias prometido ﷺ. Então ele realizava farais ou oração obrigatória na mesquita, e ao voltar para casa imediatamente realizava sunnah. Depois disso, Hazrat Sahibzada Mirza Bashir Ahmad radiyallahu ta'ala anhu, filho do Messias prometido ﷺ, também deu o seu testemunho pessoal para atestar isso. Seguidamente, Hazrat Mir Nasir Nawab Sahib, Sahibzada Mir Muhammad Isaac Sahib e também Hafiz Hamid Ali Sahib, um antigo empregado do Messias prometido ﷺ, todos confirmaram os seus testemunhos oculares. Alguém perguntou ao Messias prometido ﷺ se alguém pode assumir a liderança da oração como uma profissão. Em alguns lugares há molvis ou clérigos que dirigem as orações só para ganhar dinheiro. O Messias prometido ﷺ disse: suspeito que a oração será validada por trás de alguém que adota o imamat como um posto ou emprego. Será publicamente conhecido que tal pessoa assumiu o imamat como um trabalho. Assim, na verdade, ele não vai para a mesquita 5 vezes por dia para dirigir a oração. Ao contrário, ele opera uma loja que ele abre nesses momentos, e a sua família e filhos contam com o sustento ganho com esta loja. Como resultado, as pessoas vão até o ponto de levar os seus casos para o tribunal para contestar nomeações e demissões deste cargo de imamat, quer dizer, cargo de liderar a oração. Para forçar o caso a seu favor, os molvis ou clérigos apresentam recurso após recurso. Em suma, este não é o imamat, mas este é um modo proibido de ganhar dinheiro de maneira inadequada. Os casos são apresentados por aqueles que insistem em ser o imã de um determinado local, e em seguida surgem as disputas prolongadas, e isso continua ainda hoje. Continuando a discutir se é apropriado realizar as orações por trás de alguém que dirige as orações como uma profissão, o Messias prometido ﷺ diz: na minha opinião, não é apropriado realizar as orações por trás de alguém que faz isso para ganhar o sustento. Eles lideram as orações meramente com a intenção de ganhar o seu salário semanal e pão, e se não conseguirem atingir isso, deixarão este trabalho. Se a subsistência é ganha com intenções boas e piedosas, transforma-se uma forma de adoração. Quando o homem se conforma a seu trabalho resolutamente e determinadamente, ele não se sente perturbado ou sobrecarregado por causa disso, mas torna-se fácil para ele fazê-lo. No que diz respeito à realização das orações por trás daqueles que chamam o Messias prometido ﷺ mentiroso e descrente, o Messias prometido ﷺ diz: é absolutamente errado e proibido. Aqueles que me declaram fora do rebanho do Islão e chamam-me mentiroso são as pessoas perecidas e arruinadas. Portanto, ninguém da minha comunidade pode realizar as orações por trás desses pessoas. Aquele que é vivo pode realizar as suas orações atrás de alguém que está morto. Lembrem-se de que Deus Todo-Poderoso me informou que é completamente proibido realizar as orações por trás de alguém que me considera mentiroso e herético. Pelo contrário, o vosso imã deve ser entre vós. E isto já foi indicado no hadith ou dito de Bukhari, que afirma: o vosso imã será de entre vós. Então, por esta razão, não é apropriado realizar as orações atrás dos muçulmanos que não são da comunidade Ahmadiyya. Alguém perguntou ao Messias prometido ﷺ por que é que realizar as orações é proibido por trás daqueles que não são seguidores do Messias prometido ﷺ. O Messias prometido ﷺ diz: essas pessoas afastaram-se de taqwa, quer dizer de justiça e temor de Deus, e pensando mal, rejeitaram
deixaram apressadamente esta comunidade estabelecida por Deus Todo-Poderoso e ignoraram os inúmeros sinais e ficaram desatentas às aflições enfrentadas pelo Islão. Deus afirma no sagrado Alcorão: "Innama yataqabbalallahu minal muttaqin." Deus aceita as orações daqueles que são justos e piedosos. É por isso não é permitido realizar a oração por trás daqueles cujas orações nem sequer obtêm um estatuto de aceitação. 2 homens fizeram bet, quer dizer, prestaram o juramento de fidelidade. Um deles perguntou ao Messias prometido, alaihissalam, é permissível realizar as orações por trás de muçulmano não ahmadiano ou não? O Messias prometido, alaihissalam, diz: eles chamam-nos kafir, ou seja, descrentes. Se não somos descrentes, então a alegação de descrença volta contra eles. Aquele que chama um muçulmano descrente, ele próprio torna-se descrente. Portanto, é proibido realizar as orações por trás dessas pessoas. E em relação a tais pessoas que estão em silêncio, alguns dizem que há pessoas que não dizem nada contra o Messias prometido, alaihissalam. O Messias prometido, alaihissalam, diz: aqueles que são silenciosos ainda são contados entre eles, e não é permitido realizar as orações atrás deles, porque eles guardam rancor e oposição dentro dos seus corações contra nós, e por isso eles não se juntam a nós, embora não falem abertamente contra nós, mas eles rejeitaram-nos nos seus corações. É por esta razão não é permitido realizar as orações atrás deles. Falando sobre a sua comunidade no que diz respeito ao assunto de não realizar as orações por trás dos muçulmanos que não são da comunidade Ahmadiyya, o Messias prometido, alaihissalam, diz: sejam pacientes e não realizem as orações por trás dos não ahmadianos. Isto é melhor e a forma mais piedosa, e nisso reside o vosso apoio divino e a vitória final, e também nisso reside o progresso da comunidade. Olhem, mesmo no mundo, aqueles que estão descontentes e irritados com os outros não falam aos seus adversários ou inimigos, e o vosso desagrado é por causa de Deus Todo-Poderoso. Se permanecerem interligados e associados com eles, Deus não mais olhará para vós com o seu favor especial que ele faz no presente. Uma comunidade piedosa progride e avança só quando se separa. Que Deus Todo-Poderoso nos permita tornarmos-nos sinceros membros desta comunidade conforme desejado pelo Messias prometido, alaihissalam. No final, queria fazer um apelo para a oração pelos Ahmadis de Argélia. É a nova comunidade e a maioria dos Ahmadis são novos. No entanto, têm a fé resoluta. Nos últimos dias, o governo tem sido extremamente rigoroso e severo e está a tentar desnecessariamente as ações no tribunal contra os Ahmadis e está a enviá-los para a prisão. Eles alegam que os Ahmadis são os mesmos que os de Daesh. Mas a verdade é que se alguém em qualquer lugar e em qualquer país quer encontrar as pessoas que são pacíficas e cumpridoras da lei, são os membros da comunidade islâmica Ahmadiyya. No entanto, sua intenção é simplesmente nos culpar e assim tentam nos equiparar com as de Daesh. Muitas vezes a polícia entrou nas casas com a força e tentou obrigar as nossas mulheres a remover o véu. Por exemplo, recentemente disseram a uma mulher para remover o seu lenço. Ela respondeu dizendo: podem tirar a minha vida, mas não vou removê-lo e nem vou renunciar a Ahmadiyya. Os juízes estão a agir injustamente e estão a passar todos os limites. Um juiz disse a um Ahmadi que, se renunciar a crença em Ahmadiyya, vou deixá-lo imediatamente. Ele respondeu: vou morrer, mas nunca vou deixar Ahmadiyya nem a minha fé, porque descobri que é o verdadeiro Islão. O juiz respondeu: muito bem, já que diz isso, vou condená-lo à prisão perpétua e vai morrer na prisão. Ele respondeu: tudo bem, faz o que quiser. Esta é a situação lá hoje em dia. Que Deus Todo-Poderoso traga facilidade para os Ahmadis de lá, que Ele lhes conceda firmeza, que Deus faça com que o mal se vire contra os perpetradores, que são os inimigos do Islão e Ahmadiyya, e que Ele dê refúgio a todos os Ahmadis de crueldade dessas pessoas. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر